agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuaremos hoje o nosso estudo do livro Nosso Lar. E no programa anterior eu terminei falando da organização desse livro, da organização espiritual do livro Nosso Lar e de todos os livros que chegaram pela lavra de Chico Xavier, da organização espiritual dos espíritos que coordenaram todos os livros, não é? Os envios dos livros para o Chico Xavier e com certeza para outros médiuns sérios também. Então eu havia dito que no mundo espiritual há toda uma disciplina, um planejamento, e eu coloquei que no mundo espiritual inferior também. No livro Ação e Reação, que é um dos livros da série André Luiz, que se Deus quiser estudaremos um dia, o instrutor Silas, ele recebe as informações de um dos obsessores lá, de um caso que ele está analisando, que esse obsessor diz que no mundo espiritual inferior existe a escola de vingadores. E se existe uma escola, existe disciplina. No próprio livro Libertação, nós também, outro livro da série André Luiz, a gente vai ver o quanto a colônia dirigida por um espírito ainda bem desequilibrado, que é o Gregório, o quanto lá também há disciplina, respeito, não é? Há todo um planejamento. Então, realmente no mundo espiritual superior e inferior existe planejamento, disciplina. Aqui na crosta, infelizmente ainda, a maioria de nós ainda não está habituado nem à disciplina, nem à ordem, e muito menos, infelizmente, ao respeito. Mas vamos continuar a nossa leitura, onde paramos da vez passada. Começa assim. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade e da radiofonia? Isso é muito interessante, né? O inabitual sempre causou surpresa. Ele falou isso aqui em 1943, né? E nós temos também na psicografia realmente grandiosa de Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, se eu não me engano, eu acho que é assim, Devassando o Invisível. Memórias? Não, Devassando o Invisível, de uma projeção de uma imagem, e aí é colocado... Memórias do Suicídio. É colocado um aparelho e forma um disquete. Seria o DVD de hoje. Né? Tereza Cristina está dizendo que é a Memória do Suicídio. Mas no Devassando do Invisível também tem uma informação dessa. Não vamos brigar, não. Não vamos brigar, não. É que no meu... Mas tem. Então, ele está dizendo aqui, causa surpresa em todos os tempos. E realmente, hoje, há 50 anos atrás, falássemos o que o celular faz hoje, era surpresa. Por que nós estamos colocando assim? Porque vão ter informações aqui no livro Nosso Lar de meios de locomoção, por exemplo, aeróbus, vai ter, que causa espanto, causa surpresa. Mas como é que pode ter isso lá e no plano espiritual? Porque nós vemos séculos, encarnações, colocando na ideia um céu beatífico. Você morreu, vai para o céu e fica ali esperando o julgamento, ou então vai para o limbo, ou fica no céu vendo os anjos tocarem harpa, e quando eu era pequeno me diziam que tinha que comer uva e alguma coisa parecida. E nós viemos nas existências com isso dentro de nós, né? E não é assim, é o que o Emmanuel está colocando aqui, né? Desencarnados laboriosos, que a Tereza leu no parágrafo anterior.
desencarnados laboriosos que preside a compreensão da ordem. Então, há trabalho, né? Como está no início desse livro, né? Logo após a capa, tem uma frase assim: quando o servidor está pronto, o serviço aparece, porque o serviço sempre tem. E o trabalho no plano espiritual, nós vamos ver aqui no livro, que é nas obras de André Luiz, o trabalho no plano espiritual é muito intenso, né? Quando eu falei a questão do Memórias do Suicida para o Marco, é porque eu sou fã de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós. Eu já li algumas vezes o livro Memória de um Suicida, que eu recomendo a todos, porque não é um livro que vai dar medo, como algumas pessoas relatam. Eu comecei a ler, me deu um certo medo. Não, é um livro de esperança, porque somente o Espiritismo, como religião, fala que o suicida ele vai ter outras oportunidades de reencarnação, ele vai ter outras oportunidades de aprendizado, enquanto todas as outras religiões, infelizmente, condenam o suicida, condenam o ser humano que comete esse ato tão grave, condenam ao inferno sem remissão. O Espiritismo não. O Espiritismo nos mostra que Deus é um Pai de amor e bondade e ajuda a todos os seus filhos, mesmo aquele que está no caminho mais desviado. Por isso Jesus nos conta a parábola do filho pródigo. Mas, então, a Dona Ivone do Amaral Pereira, ela coloca lá no livro Memória do Suicida, que quando os suicidas eram retirados do vale, todos eles falavam, né, os seus nomes, e tudo ficava gravado num disquete, que depois era projetado. Imagina, não é? E isso no começo do século XX. A gente só veio ter, não é, o DVD muito tempo depois, mais de 50 ou 60 anos depois do relato de Dona Ivone do Amaral Pereira. O próprio Allan Kardec coloca para nós que todo o progresso que chega à Terra, primeiro aconteceu no mundo espiritual. Então, muitas pessoas vão rir, e riram, né, do livro Nosso Lar, achando que o veículo de locomoção, o aeróbus, né? Me fugiu agora. O aeróbus é uma coisa de ficção. Realmente, à época, aqui na Terra, não existiam meios de locomoção muito rápidas. Mas hoje, no Japão, a gente já tem um trem que ele não corre no trilho, ele corre por cima do trilho como se voasse, só pelo magnetismo, muito parecido com o aeróbus, não é? Mas é aquilo, quando você não quer acreditar, não é? Você pode estar vendo, mas você vai achar que é uma alucinação. E nos livros de biografia do Chico, nós temos vários deles, né, a concordância, e houve realmente isso aconteceu. O próprio Chico, o próprio médium, foi levado à colônia, e nas cercanias da colônia, foi lá, e para ele, porque as dúvidas em cima dele, todo mundo questionando e tal, e ele foi levado para ter uma, assim, vamos dizer assim, para ter mais tranquilidade na psicografia, né? Para não questionar, não colocar em dúvida. Porque realmente é o inabitual, que é o que o Emmanuel fala aqui, causa surpresa em todos os tempos, não é só agora, né? Sempre vai causar surpresa, né? Só que nós estamos chegando a um ponto na tecnologia que quase nada nos surpreende, né? Claro que ainda há pessoas que não acreditam que o homem foi na Lua, mas tudo bem. Mas são situações que vão acontecendo no dia a dia e que não nos causa mais surpresa alguma notícia de que vai acontecer, daqui a alguns anos a tecnologia vai estar assim, sim, é possível. Agora, o importante nós tirarmos disso é que a nossa viagem para fora, ela está sendo feita. Falta fazer a viagem para dentro, né? A descoberta de nós mesmos, né? Nos autoconhecermos a cada dia mais. É isso que também o livro vai mostrar, o autoconhecimento, começando pelo reconhecimento dos nossos erros, né?
que é muito difícil para nós, com certeza, mas nós vamos conseguir. Nesse próximo parágrafo que nós vamos ler agora, tem uma mensagem muito importante, não é? Que Kardec já falava sobre esse assunto e o Emmanuel vai reforçar agora. A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. E também Paulo de Tarso falava sobre isso, não é? Porque, infelizmente, como atualmente o espiritismo tem um certo status, e se dizer espírita hoje em dia, né, não é como nos tempos do Chico Xavier e de tantos outros missionários que eram apedrejados, eram excluídos, não é? Eles sofriam anátemas. Então, hoje em dia não. E tem, assim, infelizmente, alguns médiuns, né, se dizem espíritas, e lançam no mercado livros assim, que a gente, só pelo título, a gente fica realmente muito espantado. Então, olha só o recado importante de Emmanuel. Todo leitor precisa analisar o que lê. Então, ele está de acordo que algumas pessoas realmente não acreditem, não tem problema. O importante é fazer uma análise do que você está lendo. Você vê se aquilo é possível, se não é, não é? Por isso a importância de se estudar a obra básica também, porque não é o livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, o livro dos Médiuns, Céu e Inferno, vão nos trazer a realidade, o que é, os ensinos dos Espíritos, e aí a gente vai poder, lendo uma obra nova que surja no mercado, a gente vai poder fazer uma comparação com o que é verdadeiro e o que é, infelizmente, fantasia nossa. Houve um trabalho algum tempo atrás, alguns anos atrás, não é muito, uns 5 anos, eu não calculo direito, tem que olhar na internet. Doutor Haroldo Dutra Dias, ele começou a fazer um trabalho desse, depois eu acho que ele parou. O título era assim, Dados Históricos das Obras de Emmanuel. Inclusive teve uma palestra que ele fez, se não me engano, em Mato Grosso, falando sobre isso. Quem tiver curiosidade, procura no YouTube. Dados Históricos das Obras de Emmanuel. E um desses dados, só para a gente focar, acrescentar o que a Tereza falou, sobre a realidade da psicografia, vamos colocar, do Chico, né? Porque há muita gente que duvida ainda, né? Então, nesse trabalho do Dr. Haroldo, ele coloca, pelo que eu me lembro, um trecho, por exemplo, o livro Renúncia, né? Que é uma obra sensacional, quem não leu, por favor, leia, se prepare, pega um lencinho, bota no bolso, porque é de chorar. Livro Renúncia. E aí eles fizeram um grupo do Dr. Haroldo para pesquisar sobre a obra, dados históricos, porque nos livros dos romances do Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia, tem os dados históricos, até para comprovar a veracidade da obra. E no livro Renúncia tem uma história lá que a migração para a América da família do personagem chamado Cirilo, que são irlandeses, estava esquecendo isso, a nacionalidade, são irlandeses. E aí eles foram plantar tabaco na Carolina do Norte, se eu não me engano, está lá. E aí o doutor Haroldo e a equipe começaram a pesquisar isso. E há pouco tempo antes início daquela pesquisa, um pesquisador histórico americano colocou e publicou, porque comprovou, a colonização irlandesa. Era um pastor. A colonização irlandesa lá na Carolina do Norte. Ele comprovou isso na revista Time e mandou uma cópia para o Dr. Haroldo. Eles comunicaram. Resumindo, comprovou-se aquilo que o Chico escreveu na década de 40.
o que ele comprovou agora no século XX, esse pesquisador americano. Porque todos diziam... Porque todos diziam que não era, que não havia aquela colonização naquela região, então nunca houve. E esse pesquisador comprovou. Só que ele não é espírita, não é nada, ele é só um estudioso. Ele foi o título de mestrado dele, doutorado, alguma coisa assim. Então se comprovou. Em outras coisas também que o doutor Haroldo coloca. Muito bonito o trabalho. Só para nós fazermos uma analogia com a obra aqui que nós estamos começando a estudar, que é de André Luiz, do espírito André Luiz, do trabalho dele no plano espiritual. Né? Que é aquilo que a Teresa falou. Quando você não quer acreditar, aí tudo bem, respeito a opinião, tudo certo. Mas confiemos realmente na mediunidade desse apóstolo Francisco Cândido Xavier. E aproveitemos realmente o relato desse trabalhador do plano espiritual que é o doutor André Luiz. Continuando a leitura. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Então, aquilo que o Marco colocou, que é muito importante a gente conhecer o mundo espiritual. O espiritismo, para nós, é uma ferramenta que vai nos ajudar a fazer esse trabalho que já devíamos ter feito, não é? Há muito tempo, de introspecção, de interiorização, de conhecimento de nós mesmos. Então, o espiritismo, ele não vai, na realidade, fazer esse trabalho para nós. Não é? Os espíritos, eles vieram em nome de Deus, com a permissão de Deus. Eles vieram em nome de Jesus nos ajudar com as suas informações para relembrar o que Jesus tinha dito, para que nós pudéssemos começar o nosso trabalho de autoconhecimento, porque se a gente não sabe onde precisa melhorar, como é que a gente vai melhorar? Não é? Se a gente acha que é bom em tudo, não precisa melhorar. Se a gente acha que já sabe tudo, não precisa estudar mais nada, porque a gente já é sábio. E a realidade é muito outra, não é? Nós ainda precisamos caminhar muito, a gente precisa estudar muito. Quanto mais a gente sabe, mais a gente estuda, mais a gente sente que ainda falta muito, muito, muito. Tem um livrinho que a gente usa na evangelização, que tinha um menininho, eu esqueci o autor, o Wallace Leal. Ele conta um dos contos dele, do livrinho E Para Todo Sempre, se eu não me engano o título é esse. Eu sempre me lembro disso quando eu começo a achar que eu, tô sabendo muito. Nessa historinha, o menininho, ele coloca que ele começa a maltratar a empregada da casa. E aí, eu não sei quem, se é o pai ou a avó, fala para ele, chama ele e dá um livro para ele em chinês. Porque ele começou a debochar da empregada da casa, dizendo que ela era analfabeta, que ela não conhecia as coisas. E aí, esse parente dele, que eu não sei se era a avó ou o pai, chama ele, dá o livro em chinês e fala para ele ler. Aí ele fala que ele não consegue, né? Aí o pai fala para ele, ou a avó fala, realmente, nem todo mundo consegue falar chinês, porque o que está escrito aqui é em chinês. Então, você não sabe tudo. Como, no caso, a empregada também não sabia ler. Então, quando eu estou achando que eu já estou sabendo alguma coisa, eu lembro, mas eu não sei falar chinês, não é? Então, o Espiritismo, ele veio como um farol para nos relembrar a mensagem de Jesus, não é? Com mais detalhes, mostrando o mundo espiritual, esse mundo a que Jesus tanto falava, não é? Esse reino que Jesus veio falar quando encarnado, que nós buscássemos o reino de Deus acima de tudo. A doutrina espírita vem nos mostrar que reino é esse, como esse reino funciona,
não é? Que é o mundo espiritual. Então, como o Emmanuel nos coloca aqui, ele diz, não é? Para que a gente nunca se esqueça, vou ler, não deve o homem descurar de si mesmo. Então, esse é o trabalho primordial de todo espírita, de todo cristão, que na realidade é a mesma coisa. E ele fala na frase, nesse campo imenso de novidades, né, que ele vai colocar na obra André Luiz, nós vamos ver várias novidades, mas em toda hora que aparece novidade, nós não devemos nos descurar de nós mesmos, que a gente pode fazer uma analogia com a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. É que Kardec pergunta qual o meio mais eficaz do homem melhorar nesta vida e resistir à atração do mal, seja qual for ele, porque até nós ficarmos só ligando no campo imenso da novidade é o mal. E aí os espíritos respondem, conhece a ti mesmo. E Santo Agostinho vem depois dando uma mensagem muito bonita, nos dizendo que o conhecimento de nós mesmos é a chave do progresso individual. O progresso, ele é, na sua totalidade, ele abrange as duas áreas do progresso real do espírito, né? A ciência, porque desenvolve a inteligência, os espíritos explicam, mas a questão do autoconhecimento, que é a parte moral. Reconhecer os nossos erros, que é o que nós vamos ver em André Luiz. Ele reconheceu o erro dele. E reconhecermos aquilo que nós estamos precisando melhorar, né? Que é fazer a interrogação ao final de cada dia, como Santo Agostinho prescreve também no Livro dos Espíritos, nessa questão 919. Aí a gente consegue ver, né, como o Marco colocou, o quanto Emmanuel está de acordo com Allan Kardec. É a mesma proposta, a proposta do autoburilamento, não é? Que a gente nunca se esqueça de fazer esse trabalho, que não é muito fácil, porque geralmente quando a gente vai dormir a gente já está cansado, muitas das vezes só, não é? Às vezes até uma prece é muito rápida, mas é um exercício e não precisa ser no final do dia, né? Seria o ideal. Mas a toda hora que acontecer alguma coisa inesperada, alguma prova porque estivermos passando, o ideal é parar um pouquinho e meditar, não é? O porquê daquilo, o porquê do acontecimento, lembrando, né, que o lema de Kardec é o acaso não existe, e começar um trabalho de meditação, tentando entender as nossas aflições e até as coisas boas que também acontecem conosco, né? Porque Chico Xavier dizia, né? Tudo passa. Uma vez foi um recado de Maria de Nazaré para ele, que na vida tudo passa. E ele mesmo, após disso, ele teria dito que na terra tudo passa, menos o amor de Jesus Cristo pela humanidade. Esse continua intacto, imutável, é o mesmo de sempre. Desde a criação do planeta pelas suas mãos augustas, continua a mesma amorosidade, a mesma misericórdia por todos nós, os seus filhos mais rebeldes, que somos aqui na Terra. E agora vamos nos despedir até o próximo programa. Até a próxima. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.